Eletrólitos no jejum prolongado. Por que sódio, magnésio e potássio podem mudar a sua experiência? Você já viu alguém começar o jejum prolongado? Motivado, extremamente motivado. E poucos dias depois desistir, dizendo que passou mal, ficou sem energia, teve dor de cabeça, tontura, ou até mesmo sentiu que aquilo simplesmente não era para ela ou para ele. Se eu te dissesse que na maioria dos casos o problema não está no jejum em si, mas em algo que quase ninguém explica quando fala dos períodos longos sem comer nada. Porque jejum não é apenas a ausência do alimento. O corpo continua com funcionamento o tempo inteiro de forma excepcional. Continua regulando líquidos, enviando sinais, mantendo os músculos trabalhando e tentando preservar o equilíbrio. E dentro dessa conversa existe um tema pouco comentado, mas extremamente importante: os eletrólitos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre sódio, magnésio e potássio. Entender de forma simples o que mais eles fazem no organismo. Porque eles entram nessa conversa durante os jejuns prolongados e quais os sinais o corpo pode apresentar quando esse equilíbrio não está adequado. Vamos lá? Quando a gente está falando sobre jejum, normalmente o assunto gira em torno de emagrecimento, gordura corporal, disciplina e controle da fome. Mas existe uma parte menos visível acontecendo dentro do nosso organismo. O corpo não funciona apenas com energia. Ele não funciona só dessa forma. Ele também depende de equilíbrio. E os eletrólitos fazem isso. Eles fazem parte desse contexto. Os eletrólitos são minerais que ajudam o organismo a manter as funções básicas funcionando de forma correta. Entre os mais lembrados nesse contexto são o sódio, o magnésio e o potássio. Cada um deles participa de um processo diferente e juntos eles ajudam o nosso corpo a continuar operando normalmente. O primeiro deles, que a gente sempre fala, é o sódio. De forma resumida, o sódio participa do equilíbrio dos líquidos do organismo e ajuda a comunicação entre nervos e músculos. É um mineral muito associado à regulação do volume de água no corpo. Quando uma pessoa entra em períodos prolongados sem comer, reduz muitos carboidratos, algumas mudanças podem acontecer, no equilíbrio hídrico corporal. E é justamente nesse momento que algumas pessoas começam a relatar sintomas como tontura, dor de cabeça, sensação de pressão mais baixa, quando a pressão dá aquela queda, cansaço ou indisposição. Depois disso, para auxiliar no processo, também temos o magnésio. O magnésio participa de centenas de reações dentro do organismo. E ele está relacionado ao funcionamento muscular, a produção da energia do nosso corpo e a regulação de diversos processos metabólicos. Tudo isso é responsabilidade do magnésio. E por isso algumas pessoas podem perceber sinais de sensação de cansaço maior, desconforto muscular, ou a percepção, como que eu vou falar? A percepção de recuperação pior durante as mudanças alimentares, como se o músculo não recuperasse. E daí, para complementar tudo isso, nós vamos falar do potássio. O potássio tem um papel importante nesse funcionamento muscular, na transmissão dos sinais elétricos do corpo, incluindo os relacionados ao funcionamento normal do coração. Além disso, participa também do equilíbrio dos líquidos dentro das células. E aqui entra uma parte importante da conversa. Quando falamos sobre eletrólitos, não estamos falando de detalhe, sabe? Estamos falando de funções básicas. Não é um excesso, é uma necessidade. Por isso, períodos prolongados sem alimentação merecem entendimento e atenção.
Porque quando existe desequilíbrio importante, especialmente em situações prolongadas, extremas, ou em pessoas que já tenham condições prévias, o corpo pode emitir sinais. Esses sinais incluem sensação de desmaio, fraqueza intensa, palpitação, cãibra e aquele mal-estar. Em muitas situações graves, alterações importantes no equilíbrio dos líquidos e minerais podem contribuir para complicações sérias. E daí sim precisa de uma avaliação médica. E eu quero tomar cuidado com uma coisa aqui. Isso não significa que jejum cause infarto. Também não significa que toda pessoa que jejua está em risco. Mas significa que o corpo trabalha com equilíbrio. E ignorar sinais importantes nunca deveria ser tratado como força de vontade. Tem gente que continua acreditando que sentir qualquer desconforto é prova de disciplina. Eu penso diferente. Entender que o corpo faz tem mais sentido do que competir com ele. Porque o objetivo do jejum não é e não deveria ser sofrer. Deveria ser usar uma ferramenta com consciência e talvez seja o maior erro que eu vejo. Assim, disparado. As pessoas aprendem quanto tempo ficar sem comer. As pessoas aprendem quanto tempo ficar sem comer. Presta atenção. Mas não aprendem que o organismo continua funcionando durante todo o processo. Elas aprendem a ficar sem comer, mas não entendem que o organismo está em pleno funcionamento. O coração continua trabalhando, os músculos continuam trabalhando, os nervos continuam trabalhando. Tudo isso continua dependendo de muito equilíbrio. Por isso, entender que eletrólitos não é transformar sódio, magnésio e potássio em solução mágica. Também não é sair fazendo reposição sem orientação. É entender que o corpo não para só porque você parou de comer. E quanto mais longe o período, quanto mais longo o período do jejum, mais sentido faz estudar o processo com responsabilidade. Não fazer isso é negligenciar contigo mesmo. Então eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Talvez o jejum prolongado não seja apenas sobre aguentar ficar sem comer. Talvez seja sobre aprender o que o corpo continua exigindo. Equilíbrio, mesmo quando o prato está vazio. Entender que eletrólitos talvez não faça você jejuar mais, mas pode fazer você compreender melhor o que está acontecendo no teu processo. E foi assim. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse tema de outra forma, me conta aqui nos comentários qual parte mais chamou sua atenção. E compartilha com alguém que acha que jejum só é força de vontade, competição ou perda de peso. Que vivem esquecendo de fazer o básico ou esquecem que o corpo continua em pleno funcionamento.